Ao vivo? Olá, boa noite! Bem-vindos a mais um Live Literatura, a sua web crônica semanal sobre o maravilhoso universo literário. Eu sou o Maurício Chames e eu faço lives ao vivo e não uso dublê. Tudo bem, gente? Gente, eu não posso começar a live de hoje sem comentar uma coisa que me deixou muito feliz. Eu estou completando um mês de live literatura e eu estou muito feliz com o retorno que eu tenho tido das pessoas que têm seguido a página. Eu fiquei muito surpreso em ver que existem pessoas de outros estados que estão acompanhando live literatura. E eu estou muito satisfeito com os feedbacks que eu tenho tido, com as opiniões e com as sugestões. Eu tenho tido ideias para novas lives e espero que vocês continuem opinando, participando, porque assim isso me facilita muito na criação de um conteúdo semanal para live literatura. Então, muito obrigado. Eu estou muito feliz com o resultado, com esse resultado parcial de um mês de live literatura. Gente, eu não poderia deixar esse mês de setembro passar sem tocar no nome da autora de hoje. Eu estou tentando fazer um suspense porque ela é a rainha do crime. Por que o mês de setembro? Porque no dia 15 de setembro de 1890 nascia a Agatha Christie, a rainha do crime. A Agatha Christie, ela é britânica e ela nasceu e foi influenciada diretamente por autores, pelo gênero da literatura policial. Ela foi diretamente influenciada por Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, na verdade, é quem inicia com esse gênero da literatura policial quando ele lança Os Crimes da Rua Morgue. Em seguida, alguns anos mais tarde, Sherlock Holmes é produzido, o personagem, e diversas histórias com esse personagem, não é? E dá um segmento a esse gênero da literatura policial. E são esses autores que influenciam Agatha Christie na sua infância. Tanto é que na biografia da Agatha Christie ela assume que ao longo da sua infância, da sua adolescência, ela leu muito esses autores e ela assume que, como é natural assim com todos aqueles que se arriscam na escrita, ela plagiou esses autores no bom sentido. Ela fez exercícios de escrita tentando imitar esses autores até descobrir o seu estilo. Até quando ela lança o seu primeiro livro, a gente não podemos nos esquecer, hoje em dia ainda existe, eu não vou entrar nessa questão de preconceito de gênero, mas imagina naquele momento assim uma mulher escrevendo sobre essa temática, uma literatura policial. Então existe sim naquele momento algumas controvérsias, muito mais pelo gênero dela do que pela qualidade do texto da Agatha Christie. Eu não posso esquecer de falar como é que foi o meu primeiro contato com a obra da Agatha Christie. É meio complicado para mim falar sobre isso, porque eu vou ter que dar algumas dicas assim sobre a minha idade. Enfim, mas já que nós estamos falando sobre uma autora do gênero da literatura policial e fala sobre investigação e tudo, eu vou acabar dando essas pistas. Eu sou de uma época pré-internet, pré-TV a cabo. Eu vivi os anos áureos assim do VHS. Para vocês terem uma ideia, assim, os meus finais de semana eu praticamente passava numa videolocadora, assim, escolhendo os filmes para ver no final de semana. Por sinal, eram bons tempos, assim, sinto saudade daquilo, sou meio nostálgico, sou um judeu nostálgico. E foi numa dessas minhas aventuras nos anos 90, numa videolocadora no Bonfim, que eu descobri um filme baseado na obra da Agatha Christie. E gostei tanto do filme que cheguei nos livros dela. E desde então, assim, desse gênero da literatura policial, ela, para mim, é a minha autora favorita, assim. O personagem principal dela, o Hercule Poirot, para mim, é o principal personagem desse gênero da literatura policial, e ela é minha autora favorita, assim, deste gênero.
Bom, eu falei agora sobre a questão do VHS. Sim, eu sou dessa época do VHS, da videolocadora, eu também sou da época do Orkut. Então eu me lembro que havia no Orkut uma comunidade muito interessante, assim, que comparava o Sherlock Holmes e o Poirot. Assim, comparava os métodos dos dois detetives mais famosos da literatura. E era interessante porque o Sherlock Holmes, as pessoas detalhavam ele como quase um pesquisador, assim, ele usava métodos muito científicos, assim, ele dominava astrologia, química, biologia, física, ele tinha até virtudes físicas que o Poirot não apresenta segundo as descrições da Agatha Christie. Pelo contrário, a Agatha Christie até descreve ele como tendo um físico até assim, um físico medíocre comparado com Sherlock Holmes, assim, as valências físicas. E o Hercule Poirot, assim, ele tem um método diferente de trabalho, assim, ele não usa todo aquele aparato científico que o Sherlock Holmes usa, e ele se baseia muito em relatos. Ele agrupa provavelmente um grupo de suspeitos e faz uma coletânea de relatos e, através dessa coletânea de relatos, ele consegue pescar um mínimo detalhe de contradição, extrair um mínimo detalhe de contradição de um desses suspeitos e ele chega no criminoso. Então são métodos diferentes, mas eu estava comparando, falei isso por causa do Orkut, assim, já estou me entregando quase a minha idade, assim, mas é interessante de ver como as pessoas que admiram esse gênero da literatura policial sempre comparam ou o Poirot ou o Sherlock Holmes. É normal esse tipo de comparação. Mas falando sobre a Agatha Christie, um pouquinho mais sobre a autora, ela está no Guinness Book como a autora mais vendida, uma das autoras mais traduzidas no mundo. Não é, ela é uma. Mas é curioso porque mesmo sendo uma autora altamente produtiva, ela escreveu inúmeros contos, romances, poesias. Pouco temos da Agatha Christie, mesmo na sua autobiografia, falando sobre o seu trabalho. Tudo que se detalha sobre o trabalho da Agatha Christie, assim, são análises feitas em comparação sobre o trabalho dela. Ela pouco falava sobre o seu trabalho. Mas o que nós podemos descrever assim sobre o trabalho dela? Analisar assim superficialmente sobre o seu trabalho. Ela era uma mulher extremamente perfeccionista. Ela realmente... Bom, o Stephen King, eu falo muito sobre o livro dele, sobre a escrita, que é um livro recomendado para quem quer ser escritor. Ele fala muito, basicamente, sobre ler muito e escrever muito. Ela lia muito e escrevia muito, básico. Mas ela, além disso, ela era uma frequentadora assídua de museus, não é? Ela era uma frequentadora assídua de assuntos de arqueologia, ela pesquisava muito esses assuntos e ela viajava muito com o marido dela. Então, até eu acho que uma das como é que eu vou dizer? Um dos motivos do grande sucesso, da popularidade dela, são as descrições da Agatha Christie sobre os lugares. A Agatha Christie, ela não, apesar de ser uma das autoras a autora mais traduzida, mais vendida no mundo, ela não se considerava uma grande romancista. Ela se considerava uma mestre em entretenimento. E se nós pararmos para analisarmos a quantidade de obras dela que são hoje em dia adaptadas para filmes, peças e seriados, nós podemos concordar com isso, porque o texto da Agatha Christie, na verdade, ele é muito fácil, de fácil acesso, ela não rebusca muito, ela não tem palavras muito rebuscadas, ele é facilmente acessado, assim, ele é um texto de uma leitura fácil e ela tem uma ironia gostosa, assim, é uma leitura prazerosa, não é? E facilmente, assim, você enxerga no texto dela um ótimo roteiro para uma série, para um filme. Então, ela se dizia uma mestre em entretenimento. E eu acredito também que bom, a gente tem que analisar o contexto daquela época, né? Eles não tinham, as pessoas naquele momento não tinham a facilidade que hoje nós temos em termos de tecnologia. Então a descrição que ela dava para os lugares que ela visitava, assim, desde cidadezinhas pequenas da Inglaterra, vilarejos, até lugares assim, por exemplo, no Egito, onde ela escreveu Morte sobre o Nilo,
outros países assim, instigavam as pessoas a quererem conhecer esses países, não só pela história, mas assim pela... eu conheço, por exemplo, uma senhora já um pouco mais idosa, que me comentou que quando ela conheceu o Egito, ela lembrou imediatamente do Morte sobre o Nilo por causa da Agatha Christie. Então, ela fornecia também informações sobre esses lugares, além da história, que era muito bem construída. Além da Agatha Christie oferecer uma minuciosa descrição sobre os lugares que ela visitava, ela tinha um alto domínio sobre os personagens. Ela trabalhava muito bem com uma grande quantidade de personagens. E eu acho que é aí que está a chave da força do trabalho dela. Porque é normal, assim, quando você lê um livro da Agatha Christie, você imediatamente quer chegar no crime e você quer imediatamente saber, tentar adivinhar qual dos suspeitos ali investigado é o verdadeiro criminoso. E é normal, você ficar se debatendo, você fica lendo e relendo os relatos de cada personagem e você tenta adivinhar. E também é muito comum você chegar no final do livro, você descobriu quem foi o criminoso, você volta algumas páginas e você se dá conta, mas como é que eu não vi, o cara se traiu aqui e eu não pesquei, sabe? É muito comum esse efeito e é um efeito prazeroso, assim, você fica meio chateado consigo mesmo de não ter tido essa genialidade de ter pescado esse detalhe. Mas no livro dela, O Caso dos 10 Negrinhos, ela mesma assume uma certa dificuldade que ela teve de lidar com diversos personagens num único contexto e numa única situação de crime. E ela mesma, em alguns momentos, assumiu também que por mais que ela tentasse começar sempre uma história com uma ideia pré-concebida, ou seja, o tal personagem vai ser o principal antagonista da história, era comum, durante o desenvolver da história, outro personagem se desenvolver de tal forma que ela se questionava se, de repente, outro personagem teria uma aptidão maior para ter cometido o crime do que o personagem inicial, que ela inicialmente havia imaginado para ser o principal criminoso do livro. O que acontece é que a Agatha Christie não deixava rastros. Ela costumava reescrever outras versões para a mesma história, porém ela se livrava desses rascunhos. Pouco se tem assim sobre rascunhos. Ela era extremamente perfeccionista com o seu trabalho. Sobre a obra da Agatha Christie, é curioso porque talvez um dos livros dela menos conhecidos é o meu livro favorito, A Casa do Penhasco. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse problema da câmera da live faz com que vocês tenham que ler o título do livro quase que em hebraico de trás para frente, mas esse é um dos livros menos populares dela, mas me instigou bastante. E curiosamente, o livro Morte sobre o Nilo, que é um dos livros mais famosos da Agatha Christie, é um dos livros que eu menos gostei. Talvez porque eu tenha criado uma expectativa muito grande com esse livro. Aquele filme que eu comentei para vocês, lá nos anos 90, que eu vi em VHS, era baseado nesse livro, é um filme de 1978, até com a Bette Davis no elenco, um ótimo filme. Talvez porque eu já conhecesse a história do livro, quando eu li o livro, mas já conhecesse a história, li o livro, tinha uma expectativa. Mas eu acho que justamente assim, esse dom da Agatha Christie de trabalhar com vários personagens, nesse livro ela se perde um pouquinho, porque existem personagens rasos que não acrescentam nada para a trama, e ela dá muita atenção para esses personagens e deixam a história um pouco arrastada com eles, na minha opinião. Na minha opinião, assim, nesse momento, nesse livro, ela se atrapalhou um pouquinho com esse método dela, coisa que em outros livros ela não se atrapalha. Inclusive no Assassinato no Expresso Oriente, que é o principal livro dela, que ela também foi adaptado para o cinema recentemente, mas tem um filme mais antigo ainda, até com Sean Connery no elenco. Recomendo o filme, recomendo o livro. Sim, um fato curioso é que a Agatha Christie ela também está no Guinness Book por ter o livro o maior livro do mundo, com 4.000 páginas. É um livro que reúne todas as histórias de uma outra personagem dela, a Miss Marple,
que não talvez seja a segunda personagem mais importante dela depois do Hercule Poirot. Então é um livro de mais de 4.000 páginas e ela também está no Guinness Book graças a esse livro que reúne todas essas histórias. Uma coisa curiosa sobre Agatha Christie talvez não esteja nem na sua obra, mas é um fato que poucas pessoas conhecem. No ano de 1926, ela desapareceu. Ela teve um rompimento com o primeiro marido dela. Na verdade, o primeiro marido dela tinha uma amante, anunciou para Agatha que iria terminar o casamento e ela desapareceu. Ela ficou 11 dias desaparecida. O carro dela foi encontrado perto de um penhasco e fizeram buscas ao longo de 11 dias, assim, e depois desses 11 dias ela foi encontrada hospedada em um hotel com um nome falso, com o sobrenome dessa amante do marido. E até hoje não se sabe por que ela fez isso. Se teria sido para que suspeitassem do marido de ter cometido algum assassinato, se teria sido para divulgar o último livro dela que tinha sido lançado e que talvez não tinha sido tão bem vendido naquele momento, ou se simplesmente teria sido algo relacionado com amnésia. Não se sabe muito bem, assim, não existem muitos relatos assim, e também não houve maiores desdobramentos sobre esse fato. Mas depois desse fato, no livro dela, O Retrato, onde ela relata que uma mulher simula a própria morte para se vingar de um marido, existe a suspeita de que tem a ver com esse caso, assim, é a arte imitando a vida. Mas esse fato desse desaparecimento dela não teve maiores desdobramentos, assim, ela não perdeu popularidade, digamos assim, com isso. Tanto é que em 1971 ela é condecorada pelo Império Britânico. Inclusive, a Rainha Elizabeth II admite que é uma grande fã dos livros da Agatha Christie. A Agatha Christie ela era muito vaidosa, ela era muito reservada com o trabalho dela. E ela tinha muito receio que o Poirot, o principal personagem dela, continuasse sendo explorado após a morte dela. Algo que hoje não se tem como evitar porque existe a questão de domínio público, não é? Mas ela queria muito, ela queria que o Poirot praticamente morresse com ela. Então ela escreveu um livro em 1940 chamado Cai o Pano, aonde o personagem já começa a história doente, resolve seu último caso e morre. Mas o livro só foi lançado em 1975. Dessa forma, morreram juntos a criatura, o criador e a criatura. Então ela foi até meticulosa nessa questão de morrerem os dois juntos e praticamente assim vetando o uso do personagem após a sua morte. Tentando, né? Porque, como eu disse, existe a questão de domínio público, existem as adaptações feitas para o cinema. Recentemente, eu acho que não sei se eu comentei, mas foi feita uma adaptação para o cinema do Assassinato no Expresso Oriente. Não gostei muito do filme, confesso que não gostei muito. Vai haver agora uma outra adaptação da Morte no Nilo. Pretendo assistir, mas sem muitas expectativas, porque acho que é o mesmo elenco do filme anterior. Mas, gente, seja como for, eu acho que a Agatha Christie, como ela mesma se intitulava, ela é uma mestra em entretenimento, ela é fantástica para o entretenimento, seja através dos filmes, através da sua obra, e tentei aqui, através desses breves minutos, falar um pouco sobre o método de trabalho, sobre o modus operandi da Agatha Christie, já que ela não nos deixou muitos relatos sobre o seu método de trabalho. Felizmente, ao contrário de outros tantos escritores, ela recebeu todo o reconhecimento, todas as honrarias ainda em vida. Então tá, gente. Eu sou Maurício Chames, eu faço lives ao vivo e não uso dublê. Te convido para ler meu livro Relatos e Delírios e te convido para que continue contribuindo com o Live Literatura e mandando sugestões. A sua opinião é sempre muito bem-vinda. Semana que vem, uma nova web crônica semanal. Eu sempre tento terminar com uma frase de efeito, mas eu não consigo. Um beijo, um abraço, até mais.